Hoje nós iremos falar sobre pronúncia. Uma coisa que é muito importante e que às vezes é meio negligenciada. Hoje a gente vai ver de que maneira isso é negligenciado. A gente vai perceber algumas coisas, talvez você fique meio chateado em saber que algumas coisas não são exatamente como você imaginou que elas fossem, não é verdade? A gente vai perceber aqui algumas pronúncias que normalmente são feitas de maneira errada. Eu não coloquei aqui no Facebook o Hello Everyone. Por que eu não coloquei? Porque não está aqui. Então a gente vai aprender algumas coisas relacionadas à pronúncia. Esse é um assunto que eu insisto muito com os alunos, tá? Porque pronúncia é uma coisa que você precisa praticar, tá? Então é prática. Então é repetir, 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 repetir. Às vezes até você tem, né, uma pronúncia boa de uma palavra que você acabou de aprender. Mas a dica que eu dou é a seguinte: acabou de aprender a palavra, você fica treinando ela até conseguir achar a pronúncia correta daquela palavra. Aí o que você faz? Acertou a pronúncia? Continua, tá? Insiste, tá? Porque isso faz com que você firme a tua conexão neurológica, firme a tua sinapse, ou seja, faça no teu cérebro um caminho firme para que você, toda vez que precisar, pronunciar aquela palavra, você consiga fazer isso de maneira fácil, mas para isso você precisa fortalecer essa conexão sináptica. Esse fortalecimento acontece com a repetição, com a prática, tá? De você ficar ali em cima, mesmo que você faça corretamente, principalmente depois que você aprender a fazer a pronúncia, a falar a pronúncia daquela palavra corretamente, é você continuar insistindo naquilo. Hoje a gente vai falar especificamente sobre a pronúncia de dois tipos de fonemas em inglês, que é o SH e o CH. A gente vai falar sobre como as pessoas normalmente confundem essas pronúncias. E aí fica um negócio aí meio estranho, que às vezes a pessoa quer falar uma palavra, ela acaba falando outra palavra. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? E aí a gente vai falar sobre essas pronúncias aí, tá? É muito importante você prestar atenção nas sutilezas das pronúncias, porque às vezes uma sutileza pode fazer com que você mude o significado daquela palavra. Aí! Olha aí, Maria falando, estou voltando para o inglês, agora vai. Ei, muito bem, muito bem, Mariana, é bom saber, viu? Bom saber. Vai me mandando lá os challenges, tá bom? Vai me mandando pelo WhatsApp, Mariana é minha aluna do curso de inglês, então vai me mandando pelo WhatsApp, pelo Telegram, perdão, que aí eu mesmo vou corrigindo e já vou te enviando, tá bom? Eu vou dando uma olhada, posso fazer alguns comentários. Às vezes eu faço comentários, às vezes eu não faço tantos comentários, tá bom? Se tiver perfeitinho e tal, eu não faço tanto comentário. Se tiver muito comentário para fazer, aí eu faço, tá bom? É só enviar lá para mim no Telegram os challenges, porque cada módulo a gente tem challenges, então eu quero receber os challenges dos meus alunos para poder ver como é que vocês estão indo, tá? Por exemplo, da Fernanda já recebi. Já recebi da Fernanda challenges, né, Fernanda? Recebi, estavam bons, inclusive. Parabéns, viu? Acho que recebi um, hein, Fernanda? Não sei se teve mais. Mas aí depois você me fala, tá? Então, vamos discutir aqui sobre algumas pronúncias que às vezes pegam, tá? E a gente vai discutir aqui sobre o SH e o CH, tá? A gente vai falar sobre algumas palavras, porque às vezes as pessoas, quando estão lendo em português, né, uma palavra em inglês, nem sempre a pronúncia que elas usam para ler aquela palavra, utilizando o conhecimento que elas têm dos fonemas em português, faz com que elas pronunciem aquele fonema da maneira correta em inglês. E aí a gente tem um monte de confusão que a gente vai ver aqui, tá? O que é muito importante a gente entender é o seguinte: SH é o que a gente vê, por exemplo, show, né? Show, né? SH show, né? Um show, né? Show é SH. Então, pronúncia essa, tá certo. Em português a gente fala também, né? Show, o show de não sei quem, né? Então, show, programas de televisão nos Estados Unidos, né? Programas de televisão em inglês, né? Não nos Estados Unidos, mas em inglês, a gente chama de show, né? É TV show, né? Então é show, então normalmente isso daí tá certo sim. Você sabe aquele gas station, aquele posto de gasolina que chama Shell, né? O Shell, né? Que é uma concha o símbolo, não sei se você lembra disso. Acho que ainda existem postos Shell, não tenho certeza. Mas Shell em inglês significa concha. É por isso que o símbolo
do posto de gasolina é aquela concha, porque Shell, exatamente como você escreve aquela marca, é uma concha. Então a pronúncia está correta, normalmente a gente fala Shell, e é isso mesmo, é Shell, tá certo, é isso mesmo. Por exemplo, pá em inglês é shovel, shovel, S-H-O-V-E-L, shovel, Então SH, normalmente a gente tem essa pronúncia, shovel, Uma outra palavra que a gente conhece muito bem é shopping, E normalmente a gente fala que vai no shopping, Mas normalmente em inglês shopping é mall, É mall. Então shopping não é um lugar, shopping normalmente é ação, é o que você vai fazer, Em inglês você fala muito I'll go shopping, ou seja, eu vou fazer compras, Eu vou sair às compras. Então normalmente o nome do lugar é mall, tá? Shopping não é o lugar. O nome do lugar em inglês é mall, M-A-L-L, tá? Então, o que vai acontecer? Outras palavras que usam CH e não SH, como a gente viu em show, como a gente viu em shell, como a gente viu em shovel, como a gente viu em shopping, a gente tem outras palavras que começam com CH. E aí, normalmente, as pessoas tendem a utilizar o mesmo fonema. Por exemplo, check, Não é check, é check, É um checklist, É um checklist, não é um checklist, É um checklist. Quando a gente fala em português, a gente tende a falar o checklist, tem que fazer o checklist. Mas em inglês mesmo a pronúncia correta é checklist, É check. Então não é check, é check, Checar, verificar, C-H-E-C-K, check, C-H-E-C-K, check. Então tem que tomar cuidado, tá? Outra palavra, como é que é capítulo em inglês? Aí, ó, a Mariana falando, essa sua voz... Obrigado, Mariana, você é um anjo, muito obrigado. Eu sou. Entendedores entenderão. Cool beard, thanks, man, thanks. It's really beautiful, I do agree. Bom, então... A gente tem aí, capítulo em inglês é chapter, Então as pessoas falam às vezes chapter. Então não é chapter, é chapter, Chapter, porque eu escrevo C-H-A-P-T-E-R, chapter. Então capítulo é chapter. Então a gente tem show, a gente tem shell, a gente tem shovel, a gente tem shopping, que são CH, pronúncias, palavras que começam com o fonema CH, então é E a gente tem palavras que começam com o fonema CH, Não SH, CH. Eu falei errado? Vocês falam errado, vou repetir. Então, show, shell, shovel, shopping começam com SH, então a pronúncia é CH é cha. Tem inclusive um ritmo, de dança e de música que se chama cha. Então, CH, cha. Check é a primeira palavra que a gente está vendo aqui, começa com CH e a pronúncia é ch. Então é check. A segunda é chapter, que é capítulo, Por exemplo, um livro, ele é dividido em chapters. Então, chapters. A segunda palavra é uma palavra conhecida de vocês, que é mudança em inglês. Mudança em inglês significa change, É assim que a gente fala mudança em inglês, é change. Então, C-H-A-N-G-E, change, Então tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa fala change, não é change, é change. É como se tivesse um T que na verdade não tem, tá? Imagina, cha, eu escrevo como? C-H, cha, Eu escrevo change, então C-H-A-N-G-E, change, A quarta palavra é uma palavra que vocês conhecem muito, champion, Champion, de campeão. Tem uma música famosa do Queen, que inclusive ficou aí bem popularizado no ano passado em função do filme, que ganhou aí alguns prêmios. Então a gente tem Champion, tem uma música do Queen que é We Are the Champions, We are the champions, We
We are the champions, my friend. We'll keep on fighting to the end. Ou seja, nós somos os campeões e a gente vai continuar lutando aí até o final. É isso que fala esse trecho da música. Então, champions, né? We are the champions, champions. Então a gente tem as palavras que começam com CH, que é sh. Esse é o fonema do CH. Show, shell, shovel e shopping. E a gente tem 4 palavras que começam com CH e não com SH. Será que eu falei errado? Vou repetir de novo. As palavras começam com SH, o fonema SH é SH é show, é shell, é shovel, é shopping. As palavras que começam com CH é né, de tchá. A gente tem change, a gente tem check, a gente tem chapter, a gente tem champion, né, de we are the champions, né? Então, toma muito cuidado com uma coisa e a outra coisa. Agora, o que eu quero que vocês percebam é um outro erro de pronúncia que é muito comum, já que a gente está falando sobre a importância da pronúncia e das sutilezas da pronúncia, é que muitas vezes, como a gente lê as palavras em português, a gente transfere para o inglês. E é isso que acontece quando muitas vezes pessoas que falam português, ou seja, brasileiros, leem palavras em inglês. Eles tendem a utilizar o mesmo fonema que eles utilizam para aquela combinação de letras, né, para o inglês quando eles falam inglês. E aí é que acontecem os erros. Então é só a gente perceber quais são esses padrões, perceber quais são esses fonemas que são falados de maneira errada e corrigir. E aqui eu escolhi alguns especiais. Normalmente, quando você tem em inglês e ou quando você tem a juntos, a pessoa, ela tende a ler E, né? Por exemplo, a palavra, em vez da pessoa falar beach, o que é beach? É praia, né? Beach. Como é que eu escrevo beach? B-E-A-C-H. Lembra do CH? Então é beach, né? Beach. Então B-E-A-C-H, beach. Aí o que acontece? A pessoa quando vai falar, ela fala bitch, porque ela tá vendo E. Então E é som de E, né? Então ela fala B. Bitch. E bitch em inglês é outra coisa que eu não vou querer traduzir aqui pra vocês. Então, a palavra é meio feia. Então, é alguma coisa assim, meio vagabunda, vadia, alguma coisa. Bem feio, tá? É bem feio. Eu falei que não ia traduzir, oh meu Deus do céu. Então, olha só. Beach significa praia. Mas aí a pronúncia é I. Então, apesar de eu escrever EA, eu não leio E. Eu leio I. Então, é beach. Se você falar bitch, você está falando de outra coisa, você já viu que não é uma coisa muito bonita. Então, toma cuidado. Então, beach é um exemplo clássico para a gente entender a pronúncia do E e do E, do EE e do EA. Outra palavra que também tem o mesmo fonema pêssego em inglês. Você sabe como é que fala pêssego em inglês? É P-E-A-C-H. Lembra que a gente viu o fonema CH? O tch. Então é peach, peach, né? Não é pitch, é peach. Pitch é outra coisa, tá? Pitch, P-I-T-C-H, significa apresentação de venda. Quando você vai vender alguma coisa, persuadir alguém a outra coisa. Ou seja, peach é a fruta. Pitch é outra coisa completamente diferente. Eu escrevo com I. Então, às vezes a pessoa quer falar a pronúncia com E, porque ela fala o E do português e ela acaba falando o I do inglês. Olha para você ver como é que acontece a confusão. Então, pêssego em inglês é peach, peach, né? P-E-A-C-H, peach. Outra palavra importante, né? Leave, leave, ou seja, o verbo deixar em inglês. L-E-A-V-E, né? L-E-A-V-E. Esse E-A, as pessoas gostam de ler live, né? Live. E deixar fica live. E live é outro verbo, né? Então, L-E-A-V-E é leave, porque esse EA não é E, é I, é um I longo, tá? Esse é o som, é um I longo, é leave, né? Live é outro verbo, é morar, né? É viver, né? É outro verbo, é outra coisa. Então, a gente tem uma diferença entre leave e live, né? Outra palavra, por exemplo, sleeves, né? Que são mangas de camisa, tá? Mangas de camisa, tá? As mangas das roupas. Então, eu falo sleeves em inglês, que é S-L-E-E-V-E-S, né? S-L-E-E-E-E, né? Que é o sleeve. Então, não falo sleeves, eu falo sleeves, tá? Sleeves. Essa é a pronúncia correta da palavra, porque como eu tenho
EE, ou quando eu tenho EA, tá? Eu vou falar sleeve, sleeves. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque quando eu tenho o I, né, a pessoa tende a ler com esse som de EA, com esse som de E. Então, em vez de ela falar, por exemplo, pick, ela fala pick. Né? E pick em inglês é outra coisa, é pico. Né? É pico, é outra palavra. Então, quando eu escrevo P-I-C-K, que é um verbo, pegar, né? Ir lá e pegar, né? Pick, to pick, pegar, né? Escolher, né? Pode ser também. Então, pick é P-I-C-K. Olha só, eu tenho a letra I, mas o som deste fonema em inglês não é I, é E, é pick, pick, pick. I'll pick this, I'll pick that, né? Pick, pick, pick. Entendeu? Isso acontece muito, por exemplo, quando as pessoas querem falar, elas querem falar this, elas falam this, né? This is, elas falam this is, né? This is, né? O T-H-I-S em inglês não é I, não é this, não é this, é this, é this, é this. Porque o som é um som de não é um som de I, né? I é uma outra palavra, que é o plural de this, que é these. These. Aí sim, eu escrevo E, mas eu pronuncio is. Então é these. Então, this, que é singular, e these, né? These é T-H-E-S-E, que é o plural, né? E this, T-H-I-S, o som é E. E o these, T-H-E-S-E, these. Então, olha só para você ver onde acontecem os erros, né? Às vezes a pessoa quer falar a palavra no singular, ela fala no plural, ela quer falar no plural, ela fala no singular por causa de um erro de pronúncia. E aí a pessoa que está ouvindo esse interlocutor acaba achando que a pessoa está errando no plural e no singular. E imagina só quando você está falando em português, quando a pessoa erra o plural e o singular, você não tem uma boa impressão do discurso da pessoa quando a pessoa não usa muito plural ou quando ela não usa muito singular. Então, a mesma coisa acontece no inglês, por isso, e às vezes você acha até que está falando da maneira correta, né? E do ponto de vista mental você acha que está falando da maneira correta, mas como você não acertou a pronúncia, você caiu numa outra palavra que significa o plural daquela palavra que você queria dizer, e aí você transmitiu a mensagem com um ruído e um erro que não foi intencional, mas aconteceu por um problema de pronúncia. Por essa razão, o pessoal falou, a pronúncia é fogo, não foi? Então foi a Giovana que falou, né, Giovana? Giovana falou, pronúncia é fogo, é verdade, Giovana, pronúncia é fogo. Então, a gente está vendo aí, né? Então, this, these, e o live, que foi aquele verbo que a gente viu, né? Então a gente tem leave, né, que é deixar, que é L-E-A-V-E, leave, e a gente tem live, que é viver, né, que é L-I-V-E. Olha só para você ver, leave e live, né? E a gente tem uma outra palavra, um outro verbo aí que eu gosto muito, que é o verbo to kick, né? Kick, kick. Cair, secar, olha só, eu escrevo com I, né? Cair, secar, kick, que significa o quê? Chutar, né? Kick, to kick, 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 né? Kick, que é cair, secar, kick, eu uso a pronúncia não é I, é né? Então, a gente viu aí algumas diferenças entre o SH e o CH, que é muito importante, e entre o I e o E, né? Quando a gente junta tudo isso. E aí, eu fiz toda essa introdução com essas palavras para explicar para vocês a diferença entre esses fonemas, porque a gente vai ver algumas palavras que são muito comumente pronunciadas de maneira errada em inglês, principalmente por quem fala português. E essas palavras são as seguintes palavras. Por exemplo, navio em inglês é ship, né? Navio em inglês é ship. Como é que você escreve ship? Você escreve S-H-I-P, ship, né? Como é que você escreve aquele negócio que a gente usa como componente eletrônico no computador? Eu falo que é um tananã de computador, né? A pronúncia correta em inglês é chip, computer chip. Mas em português a gente diz que é um chip de computador. Quando a gente lê aquela palavra, que é uma palavra originalmente inglesa, utilizando os fonemas do português, em vez da gente falar que é um computer chip, a gente fala que é um chip de computador. Quando a gente fala que é um chip, a gente está falando que é uma ovelha. Porque sheep em inglês é ovelha.
Então, olha só, não é SH, não, perdão, não é CH, não é CH. Você sabe muito bem como escreve chip, né? É CHIP. Então, não é CH, então a pronúncia não é sh, a pronúncia é ch, né? Então é chip, né? Se não é I, se não é E, é I, então é ch, então é chip, né? Agora, SH que é sh, e I que é dois Es, sheep, em inglês, significa ovelha. Então, olha só, ship é navio, sheep é ovelha, ship eu escrevo com I, sheep eu escrevo com dois Es. Computer chip, né? Chip, que é o componente, né? Às vezes, quando você está jogando poker também ou qualquer outro jogo, você tem aquelas espécies de fichinha, né? A gente chama em inglês de ficha, de fichinha. Em inglês a gente chama isso de chip, né? Chip. Some chips. A gente fala, por exemplo, potato, né? Potato, que é batata. A gente tem potato chips, né? Que são aquelas rodelinhas ali de batata, tipo Ruffles, Pringles, né? Elas são potato chips, né? Então, o chip, ele tem esse significado de alguma coisa redonda, né? Redonda e flat, né? Isso é um chip. Então, você tem um computer chip e você tem potato chip, né? E você tem aí também os poker chips, né? Você tem os chips. Então, lembra isso. Chip é CHIP, né? Cheap, que é outra palavra em inglês, significa barato, né? É o oposto de expensive. E eu escrevo CHEAP. CHEAP. É cheap, né? Que significa barato, que é o contrário de expensive, né? Que é caro, expensive, né? Que é caro. Então, barato é cheap e expensive, que é caro. Então, cheap, barato, né? Não é tão... Às vezes pode estar relacionado com a qualidade também de alguma coisa, tá? Você fala assim, é cheap, é barato não só com relação ao preço, mas com relação à qualidade também. Pode ser também. Pode ser em português também, né? Você fala assim, é uma coisa muito barata, né? Então é uma coisa muito vagabunda, né? Então não só relacionado ao preço, mas também às vezes a qualidade também, a gente fala isso também em português, né? Então a gente tem aí essas palavras que é muito importante você saber. Ship, que é SHIP, que é navio. A gente tem chip, que é CHIP, que é a fichinha, né? Que é aquela coisa redonda e flat, né? E plana, né? Que é o que pode ser uma potato chip, pode ser um computer chip, pode ser um poker chip, pode ser qualquer tipo de chip. A gente tem o sheep, que são ovelhas, são as ovelhas, então SHEEP, é sheep. E a gente tem o cheap, né? Que é o CHEAP, que significa barato, né? Então, olha só, a gente viu aí algumas palavras que a pronúncia é SH. Então, repete aí comigo, repete agora, tá? Essas palavras que eu vou repetir. Show é SHOW. Show. Repeat. Show. Show. Repeat. Shell. 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 Shell é concha. Lembra do posto, né? Do posto Shell. Lembra o posto Shell? O símbolo do posto Shell é uma concha. Então, Shell, né? Lembra do L no final, tá? São dois L's. S-H-E-L-L. Então é Shell. Repeat. Shell. Shell. Muito bem. Outra palavra é o shovel. Shovel, que é pá em inglês. Pá em inglês é shovel, né? Então, repeat. Shovel. 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 Muito bem. A outra palavra é shopping. Shopping. Repeat. Shopping. Essa é fácil, você está acostumado. Shopping. Shopping. Tá aí a Mariana falando, nossa, tem que praticar muito. Mariana, a verdade é a seguinte, que quando você pega alguns fonemas e você pratica esses fonemas, eles estão repetidos na língua. Então, toda vez que você encontrar uma palavra que tem aquele fonema, é o mesmo fonema. Entende? Então, quando você está treinando para uma palavra, no fundo, você não está treinando aquele fonema só para aquela palavra. Você está treinando ele para todas as outras palavras que compõem, que contém aquele fonema. Então, você tem que praticar. Lógico que quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Mas quando a gente está falando de pronúncia, a gente está falando de alguns fonemas específicos. Por quê? Depois, você só precisa treinar a combinação de fonemas, tá? Porque às vezes aqueles tongue twisters ajudam muito, né? Os tongue twisters são aqueles trava-línguas, entendeu? Então, por exemplo, aqui a gente está treinando 4 fonemas,
que é o shovel, que é o shell, ou seja, o fonema SH. A gente tem o CH, que é o ch, né? Que é o ch. A gente tem o fonema do I, por exemplo, live, né? Pick, por exemplo, kick. Então, é a mesma letra e o mesmo fonema. Tá? Então, ele vai se repetir em todas as outras palavras. Quando você tem EE, é sempre I. Quando você tem EA, é sempre I. Então, é leave, é sheep, é cheap, é peak, né? Então, você tem peak é uma coisa, tá? Peak é uma coisa. A peak é espiar, é dar uma olhada, né? Dar uma checadinha ali, sem muita alteração, peak, né? E pick é pegar, né? Então você vê, você tem aí, é diferente numa palavra, nossa, eu vou me confundir. Não vai confundir, porque quando você pegar os fonemas, você começa a treinar os fonemas, e ficar bom nos fonemas, todas as palavras que venham a ter aqueles fonemas, você vai acertar, porque você já sabe qual é o fonema, porque você já internalizou o fonema com a pronúncia dele, entendeu? Por exemplo, check, né? A gente tem check, chapter, change, né? Chapter, que é capítulo, change, que é mudar, check, que é checar, verificar, champion, né, que é campeão, champion, né, beach, peach, leave, sleeves, tá aí o EA, o EE, né, beach, que é praia, peach, que é pêssego, leave, que é deixar, sleeves, que são as mangas de camisas, né, de roupa, pick, live, this, kick, né? São palavras que a gente viu aí com né? E as palavras que normalmente mexem com todos esses fonemas juntos são muito divertidas, que é o ship, que é navio, chip, que é fichinha, né? Qualquer coisa redonda ou qualquer coisa que seja flat, né? Que você use para alguma coisa, tipo computer chip, né? O chip de computador. A gente fala chip de computador. Quando a gente lê em português, a gente lê chip de computador, mas a pronúncia correta é chip, né? Computer chip. E o sheep, né, que é a ovelha, né? Então, S-H-E-E-P. E cheap, que é barato, né? Então, a gente tem chip e ship. Chip, que é a ficha, ship, que é navio. A gente tem cheap, que é barato, e a gente tem sheep, que é ovelha, né? Então, a gente conseguiu prestar atenção aí nessas questões aí de pronúncia. Nessa aula a gente conseguiu aí dar uma olhadinha nesses fonemas, né, conversar um pouco mais sobre eles e sobre a importância da gente estar, né, aí atento, né, aos fonemas. Tá aí o Vitor falando assim, manda um salve para Parauapebas. Parauapebas, Parauapebas, Parauapé, cidade gostosa, Parauapebas, 100 pessoas lá em Parauapebas, no Pará. Um salve para Parauapebas. A great greeting for the people of Parauapebas. Bom, gente, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer mais uma live amanhã. Eu venho aqui no horário surpresa e a gente conversa um pouco sobre algum assunto que, sem dúvida alguma, vai ajudar você a melhorar o seu inglês. See ya! Bye bye!